tinha na casa da Mama Ruth. Extremamente rica. E quando você olhava do lado paralelo, gigantesco, crianças, pais de família virando lixo do lado da casa dela, virando lixo porque não tinham o que comer. Encontrei crianças do lado da casa da Mama Ruth com 5 dias que fazia que não comia. Então, quando eu digo para você que Angola não existe classe média, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Ou é rico, ou é miserável de pobre. A casa dela ficava do lado do aeroporto de Luanda. Uma mulher riquíssima. Então, como ela era a segunda pessoa mais rica e ministra da Angola, Deus nos deu essa oportunidade. Por quê? Porque para chegar nas aldeias a gente é escoltado pelo exército angolano. Era a única forma de se pregar o evangelho, irmãos. A gente ia escoltado. Tinha lugar que o exército angolano esticava cordas a quilômetros e quilômetros de distância, irmãos, para a gente ir segurado na corda, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. A gente tinha que acompanhar aquela linha da corda. Era mais ou menos como se fosse esse corredor e você tinha que seguir o corredor. Porque se você passasse para a direita ou passasse para a esquerda, era campo minado, tinha as minas, e se pisava, explodia. Enfim, tinha muitos angolanos que você encontrava que não tinha pernas, não tinha braços, porque foram decapitados pelas minas. E o interessante é que um dos soldados do exército angolano pegou uma mina daquela e nos deu e falou assim: olha atrás dessa mina. Quando nós olhamos atrás, tinha o símbolo da nação brasileira, escrito assim: mande em Brasil, ou seja, fabricado pelo Brasil e mandado para lá. Então, irmão, janela 10/40 é algo sério. Pode soltar o primeiro vídeo. Todos os anos, a Portas Abertas produz a classificação de países por perseguição para atrair a atenção internacional para os lugares onde a liberdade religiosa é limitada, onde a perseguição ocorre. Baseada em dados vindos de todo o mundo, a lista dos 50 países é criada para dar ênfase aos locais mais opressivos no mundo para um cristão viver. Isso dá aos cristãos que são livres para crer a oportunidade de se reunir em oração, prover ajuda, dar assistência e encorajar os cristãos que sofrem. Aqui está um resumo de 4 países presentes na lista. No Marrocos, a conversão ao cristianismo é desencorajada e o evangelismo é proibido. As autoridades marroquinas estão mais preparadas para deportar os cristãos a torturá-los ou matá-los por conta de sua crença religiosa. No Paquistão, a expressão de fé de qualquer pessoa é limitadíssima. Já que o Islã é reconhecido como a religião do Estado, as leis de blasfêmia são usadas para intimidar e eliminar os não muçulmanos. As autoridades constantemente ignoram os pedidos de justiça. Outro país onde a perseguição é muito severa é o Irã. De acordo com a interpretação judicial da lei da Sharia, qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo pode enfrentar a pena de morte. As igrejas domésticas são vigiadas pela polícia secreta. Aqueles que participam dos cultos são presos e agredidos. A Coreia do Norte é o país mais perigoso no mundo para os cristãos. Aqui, todos são obrigados a adorar o líder da nação, Kim Jong-il. Ele e seu filho, Kim Jong-un, nomeado o sucessor de seu pai, acreditam que os cristãos são uma ameaça para o país. Se os cristãos forem descobertos na Coreia do Norte, serão enviados para campos de trabalho forçado e quase sempre são executados. Esses países representam uma verdade que é ignorada nos dias de hoje. Mais cristãos foram torturados e mortos por causa de sua fé no último século do que em toda a história. Compartilhe essa verdade com outros. Para mais informações, acesse o site. Irmãos, então esse é o vídeo da Portas Abertas, que hoje é a organização que ela predomina o evangelismo na janela 10/40. É uma das missões que eu considero que domina o conteúdo janela 10/40. Como eu falei que existe 3 blocos de religião que predomina a janela 10/40, que é o Islã, o budismo e o islamismo, eu vou passar para os irmãos entenderem um pouquinho do que é o budismo, do que é o islamismo e do que é o hinduísmo. Você pode passar para mim um vídeo, o que é o islamismo, para os irmãos aprender um pouquinho a situação
Lembrando os irmãos que esses países que foi passado aqui, o Irã, a Coreia do Norte, são os 3 primeiros países que estão no ranking aonde a proibição do Evangelho, pode soltar, a proibição do Evangelho a ser pregado é constante. Os muçulmanos acreditam em um único Deus onisciente e onipresente chamado Alá. Eles também acreditam em anjos e profetas que seriam os responsáveis pela divulgação das leis e dos ensinamentos desse Deus. O curioso é que alguns desses profetas se tornaram figuras centrais de outras religiões, como Jesus, Moisés e Abraão. O mais importante de todos foi Maomé, que por volta do século VII estava meditando quando um anjo apareceu e pediu que ele declamasse. Ao ouvir o nome de Alá, Maomé disparou a falar, acreditando que suas palavras vinham da boca de Deus. O profeta continuou a ter essas revelações ao longo da vida, e elas acabaram sendo lembradas e documentadas em um livro sagrado chamado Alcorão. Os muçulmanos têm que seguir os 5 pilares do islamismo: declarar sua fé com sinceridade, rezar 5 vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, ir à Meca pelo menos uma vez na vida e doar dinheiro para os pobres e necessitados. A reza pode ser feita em casa ou nas mesquitas, onde eles tiram os sapatos para entrar, fazem um ritual de lavagem e sentam no chão para mostrar que todos ali são iguais. A religião tem 8 datas sagradas em seu calendário e é a segunda mais popular do mundo, com cerca de 1 bilhão de seguidores. Irmãos, como eu tenho que resumir aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre culturas e costumes do islamismo. Eu quero focar um pouco mais e trazer um pouquinho para a realidade onde nós estamos. Hoje, uma das cidades que o islamismo está dominando no Brasil é no estado do Paraná, a região de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está dominada pelos muçulmanos, dominada mesmo, eu estou lá direto, está dominada pelos muçulmanos. Mesquitas hoje se encontram em várias cidades, mas precisamente em Foz do Iguaçu, ali divisa com o Paraguai, está sendo predominada. Nos países da janela 10 por 40, dos 40 países que estão dentro do continente africano, onde a perseguição é severa, o islamismo também, os muçulmanos estão dominando. E uma das formas que ele consegue atrair um africano, por exemplo, para dentro da sua religião, é a fome, onde eles conseguem conquistar os africanos através da comida. Agora imagine, você conquistar ou você ganhar um africano para Jesus já é difícil. Imagine ele muçulmano. É muito difícil. O que está acontecendo? Eu não vou poder passar sobre o crescimento do islamismo para você, que é um vídeo um pouquinho longo, é 8 minutos. Mas a Europa, por exemplo, pelas organizações, até o ano de 2025, completamente a Europa será 70% dominada pelos muçulmanos. Por quê? Porque pela estatística de filhos, o crescimento de filhos, na Europa um casal hoje tem média de 1 a 2 filhos. E segundo as pesquisas, o país que tem o crescimento de crianças, o nascimento de crianças, de 1 a 2 filhos por família, aproximadamente 50 anos, a nação está extinta. Então o que está acontecendo? Os muçulmanos estão migrando para a Europa. E não está nascendo mais europeus, está nascendo os filhos de muçulmanos dentro do continente europeu. Isso está acontecendo e os pesquisadores estão em cima, os teólogos batendo em cima, que até o ano de 2025 a Europa toda estará aproximadamente povoada por 70% de muçulmanos. Pastor Daniel, e até 2040, segundo eles, a Europa não vai existir mais, vai ser um país, um continente declarado como um continente muçulmano que vai atingir a média de 100%. Então é uma estratégia que está se caminhando silenciosamente e está devastando o continente europeu. Temos que orar. Hoje, o continente europeu, eu estava conversando com o pastor Daniel, não falou ontem, hoje, o continente europeu está sendo um dos países, embora desejado por muitos missionários novos que estão pensando, poxa, Europa, né? Vou fazer missão na Europa.
países de primeiro mundo, mas é um dos países mais difíceis para se evangelizar. Algumas igrejas estão abandonando outros projetos de missão e investindo na Europa. Porém, como pastor, vamos usar as duas palavras agora, pastor Daniel, está cobrindo o rosto e descobrindo os pés. E abandona um lado para investir em outro, né? Então acho que a igreja tem o potencial para investir tanto na Europa quanto na África, quanto aqui em São Paulo, quanto lá no Paraná, enfim. Mas existe uma das festas, que é o 10º dia dos muçulmanos, que é uma festa de flagelação. É uma cena um pouco forte, mas eu vou te mostrar um pouquinho de como é essa festa deles. Pode soltar o vídeo, o 6º vídeo para mim, por favor. Os irmãos conhecerem um pouquinho sobre a festa deles. Eu vou também mostrar um pouquinho sobre a festa do budismo, o casamento de Shiva, para os irmãos entenderem um pouquinho do que acontece na cultura muçulmana. O 10º dia do mês muçulmano. Eita glória! Irmãos, enquanto que eles colocam ali, volta tudo, que é até ligar o computador, vai demorar um pouquinho agora, né, professor? Eu quero continuar aqui dizendo para os irmãos o seguinte: se os irmãos observarem a janela 10/40, nessa união de 62 países, os grandes teólogos trazem um estudo. Se você puxar a geografia bíblica, você vai ver que a janela 10/40, os 10 graus por 40 graus, englobando 62 países, ela está bem no coração da Terra, no coração do globo terrestre. E alguns estudiosos e teólogos acreditam que o fato histórico de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta luta, está voltando aí, irmão? Tá? Está voltando a ligar o computador? Obrigado. De tanta luta, tanto sofrimento que está acontecendo dentro da janela 10/40, se você observar os fatos históricos que aconteceu, por exemplo, o Jardim do Éden, a Torre de Babel, todas elas, se os irmãos observar geograficamente, ela está no coração da Terra, onde está situada a janela 10/40. Irmãos, quando eu falo de sofrimento, eu não estou falando de lutas que nós passamos aqui. Eu estou falando de situações de sofrimento ao extremo, de tortura, aonde você tem que servir a Jesus e muitas das vezes você não pode usar a Bíblia. Em situações onde que você vai andar com a sua Bíblia com uma página, uma folha da Bíblia dobrada no bolso. Isso eu vi dentro da África. Pessoas chegando no culto, pastor Daniel, e puxar assim, a hora que fala, vamos ler a palavra de Deus. Pessoas puxar uma folhinha dobradinha da Bíblia, com a esperança que o versículo que vai ser lido está naquela folha da Bíblia. E eles terminam o culto, dobram aquela folhinha ali, que às vezes já até perdeu, às vezes está até dobradinha rasgada, eles dobram aquela folhinha e guardam como se fosse uma nota de $1000. Guarda aquilo ali como se fosse o seu tesouro. Eles guardam aquilo ali e vão para casa. Sabe por quê? Porque eles não podem usar a Bíblia. Eles não podem andar com a Bíblia. E são pessoas que eu falo quando andar para ir na igreja é 40, 50 quilômetros. Eu vi uma cena dentro da janela 10/40 em Moçambique, que chegou uma senhora no culto e ela não chegou como eu tenho o costume, que o pastor Daniel vive puxando minha orelha de chegar atrasado, que eu tenho esse hábito feio. Chegou 2 horas antes no culto. E ela chegou e eu e o pastor Fábio Pérez observamos que os pés dela estavam sangrando. Eu chamei o pastor Roberto, nosso coordenador, e falei: pastor Roberto, aquela mama precisa de ajuda, aquela mama está sangrando, aquela mama está machucada. Daí ele olhou para mim e falou assim: não, fique tranquilo, pastor Hélio. Isso é normal de todos os cultos que ela vem. Ela não falta um culto. Eu, como, pastor Roberto? Ela vem descalço. Ela anda 45 quilômetros para estar no culto com 3 crianças. E ela chega aqui todo culto com os pés sangrando. E ela adora a Deus naquele culto 5 horas. Os africanos dançam muito, irmãos.
culto, são 5 horas de culto. E ela fica ali 5 horas de culto, depois ficam ali conversando mais um pouquinho, como todo o cristão tem o costume. Aí ela volta mais 45 quilômetros embora para casa a pé, carregando uma criança nas costas e mais 2 puxando pelas mãos, tudo a pé, atravessando a savana africana, aonde os bichos lá não são os mosquitos que nós temos aqui, os cachorros e os gatos na rua, não. São os bichos selvagens que você vê no safari. Ela atravessa tudo aquilo, chega na casa dela alegre. E diga-se de passagem, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Muitas das vezes está 2, 3 dias sem comer. Se der tempo, eu vou passar um dos vídeos aqui para eu conhecer um pouquinho sobre a dificuldade dentro da janela 10x40 por alimento. Quando chega uma saca de milho para os africanos. Eu não estou falando esse milho que você compra no mercado enlatado, que vem ali que é até macio, você coloca na boca, consegue até mastigar, não precisa nem de uma maionese acompanhando, porque ele é molinho, mesmo assim alguém vai fazer cara feia. Estou falando milho seco, duro, que eles vão colocar dentro de uma panela em cima de 3 pedras e tentar fazer algum mingau para eles comer. Quando chega essa saca de milho para dividir com toda a aldeia, é uma festa, irmão. Dá quase 5 horas dos africanos dançando e louvando a Jesus. Essa é a situação de dentro da janela 10x40. Onde você está?